boa tarde, boa noite para você que está agora acompanhando a gente. Mais um episódio, dessa vez é a parte 2 do episódio da semana passada sobre desigualdade. Entendendo um pouco mais por que a desigualdade no final é nossa culpa. Seja uma pessoa melhor. Meu nome é Gustavo Riedel, a gente tem o Pedro Oliveira e aproveite o episódio. A questão agora, trazendo mais especificamente para o Brasil, a gente tem que lembrar que a gente tem um modelo americano. A gente aloca 200 bilhões de pessoas num território com 8 mil quilômetros de costa. É tudo enorme. E aí eu fico me perguntando, será que não seria interessante a gente também seguir os passos dos Estados Unidos nessa questão de enorme e gigantesca? E parar pra pensar, será que não seria interessante a gente ter essa coisa do enorme, ter essa coisa do compra muito, vende muito, e faz muito, produz muito e tudo muito? Será que não seria legal? Seria uma solução pra isso? Ter muito dinheiro rodando? Ter muito dinheiro rodando, cara, é uma ideia interessante. E outra coisa que é uma boa esperança para a economia brasileira é que a bolsa de valores brasileira está se tornando muito mais valorizada, está ficando muito mais valorizado. O mercado de ações brasileiro está se valorizando muito ultimamente e o Brasil está sendo visto como o investimento do futuro para muitas pessoas. E quanto mais dinheiro eles colocam no Brasil, mais dinheiro a gente tem para poder fazer, mais dinheiro as empresas têm para poder continuar as operações e, enfim, mais dinheiro a gente tem em circulação aqui. Agora, o que é uma grande parte do problema, que a gente já discutiu muito, a quantidade absurda de regulações, que além de causar problemas para os empresários brasileiros, impede que muitas dessas empresas investam no Brasil e faz com que muitas delas se afastem do pensamento de querer investir no Brasil por causa disso. E no Brasil, inclusive, isso é muito cultural, sabe? As pessoas elas não têm medo apenas de investir aqui, porque não tem tipo só dificuldade em investir aqui. Elas têm medo. A gente desenvolveu nos últimos anos, principalmente com essa coisa de empreiteira, por exemplo, a Odebrecht, de a pessoa é corrupta e destrói porque é corrupta e não sei o que, e o corrupto. E essa questão do corrupto e essa questão do ter acabaram virando sinônimos que são completamente errados, sabe? Uma empresa não está cometendo um crime porque ela lucra muito. Isso não faz o menor sentido. E ela não está cometendo um crime porque ela está prestando um serviço para o governo. Não é assim que funciona. Você não pode destruir a reputação dela por causa disso. Sim, muito pelo contrário, ela está colocando mais dinheiro em circulação, isso beneficia muitas pessoas. E a questão é, outra coisa que eu acho muito importante, que é uma coisa que a gente precisa imediatamente em todas as escolas do mundo, é a educação financeira. Que educação financeira é uma coisa muito importante, que eu parei para pensar, que eu realmente só parei para pensar ultimamente, só parei para pesquisar sobre ultimamente. E, por exemplo, investimentos. Investimentos, a maioria das pessoas acham que é coisa de lobo de Wall Street, que vê aquilo que, e prédios em Nova York, é uma coisa que todo mundo consegue fazer com muita facilidade. Só que o problema é que a maioria não tem conhecimento para fazer esse tipo de coisa, não sabe como mexer com dinheiro. E é algo muito benéfico. Se você conhece alguém, ou se você realmente acha que o capitalismo é malvado e as pessoas elas simplesmente se importam consigo mesmas, cara, você tá muito enganado, porque você tem que lembrar que o dinheiro que você dá para alguém, ele volta para você inevitavelmente. E é o que acontece com um investimento. Eu tô simplesmente dando dinheiro para uma empresa para ela conseguir produzir melhor aquilo que ela produz. Ao invés dela só depender do lucro que ela tem no final, ela agora também tem uma fonte de renda de acionistas. Os acionistas compram uma parte da empresa, dão esse dinheiro para ela, ela investe esse dinheiro nela mesma, e aí parte do lucro final dela vira seu também. Porque, como você ajudou no início, você vai ganhar agora no final. E, assim, a gente se vê isso se repetindo várias vezes. Durante a pandemia, diversas empresas doaram muito dinheiro, doaram, Itaú 4 bilhões para programas sociais. Não porque eles são legais, não porque eles estão querendo deixar uma imagem boa. Ninguém doa 4 bilhões para deixar uma imagem boa. Imagem boa você consegue com 200 mil. 200 milhões, 200 mil, 500 mil, sei lá. Isso acontece pelo simples motivo de que quando as pessoas estão bem, elas compram, elas gastam dinheiro. O fato de você se dar bem é uma coisa que vai beneficiar todo mundo, porque quanto mais poder de compra você tem, mais você vai comprar coisas de certas empresas, ou seja, as empresas querem que você tenha um sucesso, elas querem que você se dê bem. Por exemplo, olha a sua volta agora, quanta coisa útil, de verdade que você precisa ter para viver você tem na sua volta, e quanta coisa inútil você tem. Você está ouvindo isso por meio de um fone de ouvido que você não necessariamente precisava ter, porque você pode segurar o seu telefone no volume baixinho, você tá no próprio telefone ou dentro de uma casa com moram apenas 3 pessoas, numa casa onde cabiam muito mais do que 3 pessoas, 4, enfim. No final a gente gasta muito mais do que a gente realmente precisa para sobreviver, por uma simples questão de conforto. E é isso que vale muito a pena. Então, quando você tem o dinheiro na sua mão, você investe e ajuda as pessoas à sua volta. Voltando então para desigualdade. Pra desigualdade, beleza.
Agora, sabendo disso tudo que a gente acabou de falar, Uhum. na questão de, tipo assim, quando eu tô bem, eu consigo ajudar as pessoas à minha volta. Se Uhum. isso é realmente verdade, como a desigualdade é algo tão inerente? Como desigualdade. Cara, porque em si, desigualdade é uma coisa. Cara, que pena que a gente não tem vídeo, que eu queria poder fazer esse exemplo. Porque tecnicamente, vou colocar pra você poder ver. Isso Uma, uma... é mais desigual do que isso. Ah, entendi. Diminuir as desigualdades. Você ter, tipo assim, muita desigualdade é bem menos desigual, é bem mais desigual do que pouca desigualdade. Porque uma coisa é você ter uma desigualdade maior se os dois estão ficando naturalmente mais ricos. Inclusive, a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho pra tentar colocar vídeo. Eu acho que vai ficar Acho interessante. que podia ficar interessante. Melhor do que ficar só uma capa, sabe? Eu acho feia aquela capa, eu não Exato. gosto dela. Agora que a gente tá junto, vai ficar fácil. Precisa ficar mais bonito também. Tem isso. Também, tem que ajeitar. Ajeitar o cabelo, tá? Mas essa que é praticamente a ideia, que até certo ponto, desigualdade é um fenômeno natural. Desigualdade é uma coisa que até certo ponto eu acredito que seja inevitável. E não é em si ruim. É ruim quando chega a níveis extremos. Quando chega a níveis extremos, além de ser horrível para as pessoas que estão no fundo, as pessoas que estão no fundo pensam, por que eu tenho que estar aqui? Vamos virar o tabuleiro ao contrário. E aí, Isso acaba causando colapso da sociedade. Isso acaba causando colapso da sociedade no qual elas estão porque operando. a gente sempre tem que lembrar que a gente tá meio que junto nessa. Uhum. E junto nessa de vários sentidos. Junto nessa contra o Estado, junto nessas pra sobreviver no mundo que a gente vive. Uhum. E desculpa ter falado mal do Estado de novo. É péssimo hábito que eu força tenho. do hábito. Força do hábito. Péssimo. Mas essa é praticamente a questão. Porque a desigualdade não pode chegar a níveis... Porque, querendo ou não, desigualdade, até quando chega a um ponto crítico, é uma coisa ruim. E é uma coisa que precisa ser combatida. Agora, de todo tipo de desigualdade, todo tipo de discriminação, porque existem tipos de discriminação que são, como por exemplo, discriminação de competência no contexto de uma entrevista de emprego. Tecnicamente falando, o cara está discriminando. Ele está discriminando por quê? Entre a habilidade de você e entre outro competidor, para poder ver quem seria o melhor para tecnicamente trabalhar naquela empresa. Você acha que esse tipo de discriminação é inerentemente ruim? Eu não diria que é. Só que essa que é a questão. Certas coisas, como desigualdade e essa discriminação... Existe uma coisa óbvia como discriminação não justa, que é algo como racismo, por exemplo, só que isso fica para outro episódio. E a ideia é, esse tipo de desigualdade é uma coisa... A gente já falando sobre desigualdade é uma coisa inerente, desigualdade é uma coisa que sempre vai existir. Desigualdade não é uma coisa que é ruim em si. Desigualdade é ruim quando tá um grande quando se torna um problema maior do que o que seria tecnicamente saudável naturalmente. E a ideia em geral é que a gente obviamente sempre tem que manter um olhar para isso, só que desigualdade em si não é o inimigo, pobreza é. E pobreza é algo que eventualmente com o tempo está melhorando. E está melhorando gradualmente com o tempo, porque assim, se tem em mente que se trabalhar numa cidade pequena, no McDonald's, com um chefe que te odeia, é horrível. Tipo, é horrível em níveis que a gente não pode descrever. Só que não é entregar um bebê caminhando 47 quilômetros em pé Não é morrer de desnutrição. Não é morrer de desnutrição. Não é ter que lutar contra um tigre de dente de sabre, porque se você não matar ele, você não tem nada pra comer naquele dia. Sabe, enquanto tem uma pessoa passeando de helicóptero. Só que o problema é que os seres humanos, naturalmente, não fazem comparações históricas, eles fazem comparações que eles veem naquele momento. E tecnicamente falando, você e o cara que é dono do seu McDonald's estão ficando mais ricos. Só que estão ficando mais ricos com o tempo e melhores com o tempo. O problema é que o cara que está ficando do seu McDonald's, ele está ficando mais rico bem mais rápido do que você está ficando mais rico. E por causa disso você se sente injustiçado. E no final você não sente como se esse cara do McDonald's tivesse feito mais trabalho do que você. Sim. E a questão é, trabalho em si, outra coisa que é a ideia. Por isso que a ideia de Marx é tão atrativa para certas pessoas. Porque elas veem gente que elas acham que não estavam trabalhando tanto quanto elas, porque dizem, Jeff Bezos não trabalhou pelo dinheiro dele. Trabalhou sim. Trabalhou. Não adianta mentir, ele trabalhou. Mas será que não teve gente que trabalhou tanto quanto ele? Teve gente que trabalhou tanto quanto ele falou? Não ganhou metade? Com certeza, isso aconteceu. Só que por isso que dinheiro não é a medida do quão... Por mais que você trabalhou, de esforço. Por mais que seja importante para muitas pessoas se esforçar para conseguir o tanto de dinheiro que elas conseguiram, dinheiro não é uma medida do tanto que você se esforça. Dinheiro é, pelo menos, uma medida do valor da perspectiva da sociedade que você consegue adicionar. Tanto que, por isso que o nego fala que bilionário é uma coisa horrível,
essas pessoas ficam bilionárias resolvendo os seus problemas. O Jeff Bezos ficou rico criando um sistema de entrega extremamente rápido para casa das pessoas. Impressionante, velho. O cara do Google ficou rico criando uma ferramenta de pesquisa que agora te ajuda a achar trabalho, artigo, qualquer coisa, em segundos, gratuitamente. Inclusive, esses dois fenômenos são muito interessantes. O Amazon Prime ele entrega na sua casa em 2 dias úteis. Qualquer coisa do Amazon é ridículo. E o cara do Google, ele deu um jeito de se beneficiar e beneficiar as pessoas à volta dele de uma forma gratuita. Porque o Google ele é uma ferramenta de inteligência artificial. Então, quando você faz uma pesquisa, e aí você procura e clica na foto, assim, você pesquisa uma porta, e clica na foto de uma porta, e copia essa porta e bota no seu PowerPoint, você ensina para o Google que aquilo é uma porta. E a foto de um cachorro não é uma porta. Então, meio que esses caras, eles trabalharam o suficiente e foram inovadores, sabe? Eles resolveram problemas de muitas pessoas. Mas aí é que faz eu pensar naquela história do o dinheiro simplesmente paga o quão você é efetivo para a sociedade. Veterinários e médicos têm salários discrepantes. Ninguém tem dúvida disso. Mas os dois têm que ter faculdade de medicina. Sim. Então é um esforço absurdo para você ser um veterinário. Porque faculdade de medicina é uma coisa bizarra de difícil. Todo mundo que fez medicina vai saber dizer. Eu não fiz medicina, mas enfim, quem fez todo medicina mundo é conhecida por ser difícil, sabe? Sim. Que é uma merda você ter que estudar, porque medicina é bizarro de estudar. E também porque os salários são extremamente discrepantes. Só que a questão é, você é pago o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por você. Tipo assim, tem gente que ama muito o gato delas. Eu amo muito o meu gato. Mas você não pagaria, sei lá, R$1.000 por noite pra ele ficar internado? Tem gente que pagaria, tem gente que não tem esse dinheiro. Tem gente que simplesmente não tem esse dinheiro. Eu, por ter esse dinheiro, eu pagaria R$1.000 por noite. Se eu tivesse esse dinheiro, eu pagaria R$1.000 por noite pra poder deixar meu gato internado. Só que a questão você pagaria muito mais pra, sei lá, salvar o seu irmão. Tá, isso é uma pergunta difícil. Tudo bem, sua mãe? Isso é uma pergunta mais difícil ainda. Só que colocando em pauta, enfim. Só que essa é praticamente a questão. Não é o caso pra mim, eu salvaria meu gato de salvar qualquer outra pessoa. Só que colocando em pauta, pra maioria das pessoas, se fosse pra escolher entre deixar, sei lá, o cachorro ou o pai morrer, ninguém ia apostar no pai 100% das vezes. Pra muita gente. É discutível. É discutível. Só que muita gente apostaria mais no pai. Porque gostaria mais de salvar o pai. Sei lá, coloca... Pagaria mais. Pagaria mais. Se sacrificaria mais. Porque, querendo ou não, e também esse tipo de coisa, e querendo ou não, a empresa que tem na medicina em geral é bem maior do que a empresa, eu acredito, do que a empresa de veterinários. Tipo, o dinheiro que tenha por trás disso. Porque são vidas humanas, e meio que são os humanos quem comandam o mundo. E a gente ainda vê de vez em quando vídeos no Instagram de uma pessoa maltratando gatinhos ou cachorros. Sim. O que significa que não é 100% da população que se importa com esses animais. O que demonstra que o mercado para salvar os seres humanos é muito maior. Ou seja, o quanto as pessoas vão pagar para isso é muito maior. E aí a gente chega na raiz do problema, eu diria. Que não importa o quanto você se esforçou, não importa o quanto você mereça o dinheiro que você tem, no final das contas você tem aquilo que você ganha. E o dinheiro vai ser mais ou menos uma representação do quanto você ajuda a sociedade à sua volta. Tecnicamente falando. E a ideia e essa seria uma representação objetiva, porque a representação subjetiva disso poderia ser, você falou oi pra uma pessoa, hoje em dia ela se sentiu feliz, e por causa disso, no dia seguinte ela chegou em casa com uma ideia mirabolante e virou bilionária. Esse é um impacto indireto, subjetivo que você fez na vida de alguém. E você não vai ganhar nada por isso. Você não vai ganhar nada por isso. Por quê? Porque não tem a maneira de medir, não tem a maneira de não é palpável, e assim não tem como colocar um preço nisso. Então... E essa é praticamente a ideia. Se você outra coisa para poder juntar junto com outro podcast. Você quer ser um bilionário, você quer ser um milionário? A ideia é ou entra num trabalho que resolve os problemas das pessoas. É praticamente isso. Faça coisas que as outras pessoas não vão fazer, não são capazes de fazer. Que é praticamente isso. O Jeff Bezos fez o quê? Criou esse sistema de entrega. Outras pessoas ou não tiveram propensão, ou não tinham recursos, ou não tinham vontade de fazer, ou não tiveram ação para poder fazer. O que aconteceu? Fez, ganhou muito dinheiro por causa disso, porque facilitou a vida das pessoas. O cara do Google, a mesma coisa. E até mesmo um médico, por exemplo. Por que você ganha tanto dinheiro? Por que um médico ganha tanto dinheiro para poder operar as pessoas e tudo mais? Porque você não pode simplesmente pegar um cara na rua e pedir para ele fazer a mesma coisa também.
a coisa absurda, e também pelo dinheiro por trás disso e pelo valor Pelo que o quanto trabalho vale. dele. Pelo valor que as pessoas veem nisso. Porque ser Uma médico... coisa muito interessante. O quê? As pessoas dizem que... As pessoas muitas vezes reclamam. Já ouvi muitas vezes a reclamação. O Neymar ganha 3,15 reais por segundo enquanto tem professor que não tem dinheiro para manter a sua família. Uhum. Por que isso acontece? A profissão do professor é muito importante, não sei o quê. Aí eu paro para perguntar, para retrucar essa pergunta para a própria pessoa que me fez essa pergunta. É mesmo? O trabalho do professor é realmente mais importante que o trabalho do Neymar? Para pensar fundo nisso. O quanto o Neymar produz, o quanto ele faz de dinheiro, de beneficiamento para a própria sociedade ou para as pessoas à volta dele. Cara, quando tem o Neymar numa propaganda do Rexona, todo mundo vai comprar Rexona. Quando ele joga e faz um gol, porra, é muito Isso dinheiro tem que uma quantidade de dinheiro absurda que coloca de volta no mercado, que continua circulando e vai continuar pagando para as pessoas e muitas vezes voltando para você. E essa questão nessa questão do professor, todo mundo vai ter uma experiência merda com o professor. Você pega esse professor, você coloca o Neymar no mesmo patamar. E a questão se a sociedade realmente desse mais valor pro trabalho dos professores do que eles davam pro Neymar, os professores estariam sendo pagos mais e você sabe disso. Só que é muito fácil na hora de você palpar e de você tentar entender, porque sucesso não é uma coisa palpável. Não se encaixa em números. E utilidade também não. Porque depende da utilidade que você está falando. Utilidade é 100% subjetiva. Utilidade para quem? Para Rexona, o Neymar é muito mais útil do que minha professora de português. Mas para eu fazer o Enem não vai ser. Mas para eu, sei lá, resolver um problema judicial, não vai ser. O Neymar não vai ter me ajudado nisso. E querendo ou não, a companhia da Rexona tem muito mais poder aquisitivo do que eu e você. Então no final é inerente. E também aquela pergunta: quanto você pagaria para ensinar o seu filho? Isso vai de você também, né? Essa é a Claro coisa. que vai de quanto você consegue pagar. E o quanto você tem para poder comparar com as outras pessoas. Mas isso faz parte da equação. O quanto você tá... Porque a questão o Neymar, ele não recebe o dinheiro dele só das pessoas indo e pagando ele. Ele recebe o dinheiro dele de patrocínio de companhia, de várias outras coisas, do tamanho das empresas que estão por trás disso. Você tem alguém patrocinando o professor por aí? Não. E a questão não adianta você dizer que é tão importante assim os professores serem pagos mais do que o Neymar. Agora, no momento que eles tentam aumentar um pouco a mensalidade da escola para poder pagar os alunos, você fica puto e vai na escola dizer que isso é um absurdo. Mas ao mesmo tempo você paga, sei lá, 100, 150 reais no ingresso do jogo do Flamengo. Não sei quanto é o ingresso, não faço a menor ideia. Mas é só para que a gente entenda. Quem define o preço dessas coisas somos nós. A gente define o preço de tudo. A gente define o salário do professor e a gente define o salário do Neymar. São as empresas... O nego fala que são as empresas que decidem essas coisas. As empresas das quais você compra os produtos e que você usa. Porque se você não usasse, não teria motivo para elas serem grandes desse jeito. Eu reclamo do Jeff Bezos. Quem deixou o Jeff Bezos rico foram vocês. Porque o produto dele é tão bom... Deixaria ele 1000 vezes rico, mano. Também, muito porque o produto dele é tão bom que vocês se propuseram a pagar e a também usar, porque traz um valor absurdo. E se ele ficou rico, você não tem ninguém a culpar. Se você usa os produtos de Jeff Bezos, se você conta nisso, você não tem ninguém a culpar além de você mesmo. Pô, mas vale muito a pena, velho. Jeff Bezos me deu The Office e me dá coisa tipo em 2 dias úteis. Sim, 2 dias úteis. Vale muito a pena. E essa é a questão. Eu não vou reclamar que o nego é bilionário porque ele dá esse valor absurdo. Porque ele dá 2 dias. 2 dias sem receber uma parada. Isso é um absurdo. Vários tempos atrás, é aquilo que eu falei. O nego tinha que caminhar a pé 47 km pra poder entregar um pedaço de gelo. Hoje em dia... Você tem uma geladeira, tá ligado? Hoje em dia você tá no seu celular, você clica alguns botões, em 2 dias você recebe uma televisão. É uma parada absurda de pensar. Então, no final, não se esqueça que quem define o preço das coisas somos nós. E será que isso está atrelado de alguma maneira a nós definirmos a nossa própria desigualdade? Porque se a gente define o preço, teoricamente a gente também definiria o quanto cada pessoa recebe. Sim. Porque quem define o benefício para a sociedade é a própria sociedade. É o quanto a sociedade está disposta a pagar naquilo. Sim. E se é o quanto a sociedade está disposta a pagar naquilo, significa que a gente definiria o quanto cada pessoa recebe. Porque a parada que a gente pode parar pra pensar. Dono de culto, tipo, gente que frauda. Tu já parou, isso mesmo sendo legal, tu já parou pra pensar em quanto dinheiro que esses caras acabam? Sei lá, milhões. Quanto que você acha que ele trabalhou duro ou tá contribuindo pra sociedade? Nada. Só que a gente vê valor naquilo, decide comprar e isso dá dinheiro pra ele. Ou seja, não é nem o tanto que ele está contribuindo, é o quanto que você acha, o quanto que você confia que ele está contribuindo e você paga a partir disso. E essa é a questão. É exatamente naquilo que ele fala.
O que atribui o valor às coisas é a gente. E se tal desigualdade existe, a culpa não é de ninguém além da gente, porque é a gente que define esses limites. E o simplesmente reclamar ou colocar isso pra frente não vai mudar. Não vai tornar a maneira. Você tem que mudar. Se você quiser mudar isso pela raiz, tem que mudar os seus próprios valores e a maneira como você olha para esse dinheiro e a maneira como você olha para o trabalho dos professores. Porque não adianta você falar que o professor é mal pago para poder chegar em casa, pedir 3 coisas da Amazon, que vão dar ainda mais dinheiro pro Jeff Bezos, ou assistir o jogo de futebol. E dá mais valor para isso do que de fato você dá para a educação do seu filho ou da sua própria. Dá maior valor para isso. Só que aí quando chega e falam que não, vão ter que aumentar a mensalidade para poder pagar mais os professores, você vai ficar puto, vai querer acabar com o mundo. Agora a gente meio que nós somos culpados de tudo que nos cerca, né? Isso. Geralmente o culpado é a gente. Aí, para isso se chama responsabilidade. E é uma coisa que muita gente precisa entender, que é muita parte do porquê a maioria das pessoas que tem as ideologias que ignoram esses fatos de que nós criamos as nossas próprias, que nós criamos os nossos próprios problemas, na grande maioria das vezes, óbvio, existem casos no quais esses não são, só que na 99% das vezes criamos as situações porque a maioria que não acredita nisso tem um puta de um complexo de vítima. Esse complexo de vítima te impede de perceber que nós temos responsabilidade de 90% das situações que nos cercam. Seja isso, seja simplesmente eu ter batido meu dedinho hoje na mesa, ou o Neymar ser pago mais do que um professor. Porque mal ou bem, por um lado, você estava distraído e acabou batendo isso, mas a culpa foi sua de você ficar distraído, não foi da pessoa que te mandou uma mensagem no WhatsApp da hora. E a culpa de você dar mais valor pro Neymar do que pra sua própria educação também é sua. Então, no final, a gente chega nessa conclusão de que... Então, será que a gente consegue fazer um link de que a culpa da desigualdade é nossa, né? A gente consegue fazer esse link. Melhore, cara. Suas ações estão ruins. Sim. Seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor. Essa é a mensagem do episódio. Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui, então, e seja uma pessoa melhor. Até a próxima.